Fala magnatas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre esse tema aqui que tá rodando demais por aí, muitas informações, muitas coisas novas, então vamos ler aqui o que tem de novo e vou dar a minha opinião quanto a isso, o que vai acontecer. Sobre o que vai acontecer. Decrypto, Receita Federal publica nova declaração que substitui a IN 1888 e endurece o reporte de criptoativos. Aquela matéria é muito forte, né, para chamar realmente a atenção. Só que a gente sabe que na prática as coisas são um pouco diferentes. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de reporte, quando a gente fala de troca de informações, ainda mais sigilosas, quando se tratam de dados, cada país tem a sua jurisdição, cada país tem a sua forma de lidar com dados. E o Brasil ele não é um exemplo de lidar com dados quando se trata de privacidade. Assim como se tem outros países que detêm esses dados e mantêm eles de forma muito mais sigilosa. E eu vejo muito contador famoso aí, muito advogado famoso, que fala que isso aqui agora a Receita fechou o cerco, a Receita vai ter tudo que ela quer. Calma. Eu não acho que vai ser isso, eu vou dar minha opinião nesse vídeo. A Receita Federal publicou na segunda-feira a instrução normativa que cria a Decrypto, a nova obrigação mensal de reporte de operações com criptoativos no Brasil. A norma substitui a atual declaração, prevista na IN 1888, e aproxima o país do padrão internacional definido pelo CARF, ligado ao OCDE. Aqui é o primeiro ponto que eu quero falar. OCDE. Ou aquele... é o sistema lá de troca de informações. Vamos lá. Esse sistema de troca de informações. O advogado famosinho, a pessoa lá, o contador famosinho, ele sempre vai chegar e dizer não, que agora a Receita Federal vai ter tudo. E não é dessa forma que funciona. Primeiro que os países criaram essa OCDE para ter esse reporte de informação. Só que não é recíproco. É sempre um país vai ter a informação e o outro não. Não existe, por exemplo, a Receita Federal ligar para o banco lá em Dubai, pro banco no Panamá, pedir informações. Me passa aí os brasileiros que têm conta. Não é assim que funciona. País nenhum vai fazer isso. Primeiro por base de incentivo. Por exemplo, o Brasil vai ligar para os Estados Unidos para pedir essas informações. Sei lá, da forma que eles vão fazer. Mas você acha mesmo que os Estados Unidos vai simplesmente pegar lá? Não, tá aqui, toma, esses são esse. Não é assim que funciona. Cada país trata dados de maneiras diferentes. A Suíça, há muito tempo atrás, o que garantia o sigilo bancário não era o governo suíço, eram os próprios bancos. Os próprios bancos tinham regras muito sigilosas e até mesmo o governo suíço era difícil ter acesso a essas informações. Então, se o governo suíço não conseguir essas informações de forma fáceis com o próprio banco suíço, quem dirá a Receita Federal do Brasil? Então, por isso que eu falo que esse reporte de informações, é claro, se você for ver a Suíça hoje, ela não é um paraíso fiscal como era antigamente, mas o sigilo de informações era mantido pela própria instituição bancária. Isso acontece em outros países também. Estados Unidos, por exemplo, é um deles. Se você paga lá um valor, sei lá, de $20 mensais para um banco lá, de JP Morgan, tem grandes bancos nos Estados Unidos. Quem sabe falar muito bem disso é o Rufus. Ele tem um canal no YouTube, página no Instagram também, eu gosto muito do conteúdo dele, ele fala muito sobre isso. E esse reporte de informações que muita gente fala, ele nunca vai ser recíproco. O máximo que pode acontecer, esse reporte acontecer para o governo americano. Agora, esse reporte que muita gente está falando, olha só, me passa os dados, preço médio, me passa o quanto que ele comprou, valor, data. Não, isso não tem um padrão. A Receita Federal tem um padrão aqui no Brasil que ela precisa dessas informações. E no fim das contas, que é o que vai dizer essa matéria aqui, ainda vai ser de responsabilidade do contribuinte, odeio utilizar esse termo, de passar essas informações para eles. Porque as informações passadas ou não são passadas ou não são suficientes. Embora mantenha algumas bases já conhecidas, a Decrypto amplia o escopo, traz definições mais precisas e eleva substancialmente o nível de detalhamento exigido, tanto das empresas quanto dos investidores. Quem é obrigado a entregar a Decrypto? A Decrypto alcança todas as prestadoras de serviços de criptoativos, desde exchanges nacionais até empresas brasileiras que atendem brasileiros. Desde exchanges nacionais até empresas estrangeiras que atendem brasileiros. A obrigatoriedade vale sempre que a operação se caracteriza como prestação de serviço no Brasil, o que inclui situações como o uso de domínio.br, acordos comerciais com entidades brasileiras, meios de pagamentos locais ou publicidade claramente direcionada ao público residente. Ou seja, empresas que, uma Binance da vida,
essas corretoras estrangeiras, elas teriam que ter uma sede específica aqui no Brasil para tratar do público brasileiro, no caso. Por que eles estão pedindo isso? Porque eles não estão tendo acesso às informações que eles querem. As pessoas não estão reportando. Esse reporte de informações, preço médio, valor, troca, permuta, etc., não está sendo passado pelo público. Então é por isso que eles estão colocando essas regras. Então a gente pode ver que essa troca de informações não está acontecendo conforme eles disseram. Não, agora a gente faz parte da OCDE, vamos ter acesso aos dados. Não, não vai ter acesso aos dados. A Decrypto traz um detalhamento muito maior das operações. A Decrypto traz um detalhamento muito maior das operações que precisam ser declaradas, organizando de forma clara aquilo que antes ficava disperso ou acabava caindo na categoria genérica, outras transferências da IN 1888. A norma exige a declaração de compras, vendas, permutas, transferências, tanto para recebimento quanto de envio para corretoras e carteiras. Para as transferências, ela separa a situação como stake, mineração, airdrops, empréstimos e outros afins. Obrigações das prestadoras de serviços de criptoativos. Para as exchanges, a Decrypto mantém o modelo de reporte mensal que já existia na IN 1888, mas com mais detalhamento. Cada operação precisa ser informada de forma individual, com data, tipo, identificação dos usuários, conforme as regras de diligência, criptoativos envolvidos, quantidade, valor em reais e taxas cobradas. Isso é o que a Receita Federal do Brasil pede, é essas informações que ela quer. Mas Dubai não pede isso, por exemplo. Estados Unidos às vezes não pede isso. Tem esse nível de detalhamento que a corretora precisaria ter uma sede aqui, se adequar às regras daqui para informar essas informações detalhadas que a Receita Federal quer. Por isso que eu falo que essa troca de informações entre países não acontece da forma mais precisa possível. O máximo que pode acontecer ali é ele passar a sua situação em 31/12 de, sei lá, do ano subsequente, sei lá, 31/12 de 2025. Qual que é o saldo? Zero. Tem R$0 lá. Mas ele transacionou ali durante o ano 10 milhões de dólares. No final vai ser reportado zero. Além disso, surge uma segunda obrigação anual, agora no padrão CARF da OCDE, na qual a prestadora envia os dados de forma agregada, identifica as pessoas reportáveis, indica quais criptoativos foram utilizados, informa o tipo de operação, o número total de transações daquele tipo, o valor total movimentado em reais e a quantidade total do criptoativo envolvido. Aquilo que eu já falei, não vai ter esse reporte com esse nível de detalhamento se a sede da corretora ou da empresa não tiver aqui no Brasil. Exchanges que já cumprirem esse padrão de jurisdições parceiras podem ser dispensadas da entrega, conforme regras especificadas da instrução. Normalmente as empresas nacionais, né? Agora aqui, obrigações do investidor, pessoa física ou jurídica. Para o investidor, a Decrypto traz uma lista clara do que precisa ser informado quando o total mensal de operações fora de prestadoras nacionais ultrapassar R$35 mil. A declaração deve registrar data, tipo de operação, dados de outros usuários envolvidos, criptoativos utilizados, quantidades, valores em reais, taxas, enfim, um monte de coisa aqui que um governo socialista gosta de pedir. A norma também permite, como alternativa, que o usuário informe o hash de transação quando a operação for executada por contrato inteligente de forma indivisível. Algo comum em swaps complexos e interações DeFi que disparam várias ações dentro de um único registro. Aí vem aqui, né? Avaliação e conversão de valores, prazos de forma de entrega, penalidades, vigência e revogação, enfim. Um monte de coisa aqui, um monte de informação. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Essas informações, cada país tem a sua forma de lidar com dados, aquilo que eu já disse anteriormente. Não existe esse reporte automático, esse reporte recíproco entre países. Isso tem que deixar claro. Sem contar que várias corretoras grandes internacionais aí não estão sediadas em países que fazem parte da OCDE. Se eu não me engano, Dubai não faz parte, paraísos fiscais não fazem parte desses relatórios de OCDE, enfim. Então é isso, magnatas. O cerco está se fechando, já falei em outros vídeos sobre isso. Isso já era esperado, claro, todo governo socialista ele sempre vai fechar o cerco com relação a essas coisas. Você não é livre para ganhar dinheiro, você não é livre para ter as suas coisas no Brasil. Mas é isso, vamos ver o que vai dar nisso daí e aguardar. Enquanto isso, aproveite para comprar Bitcoin com privacidade enquanto você ainda pode. Ainda não temos não um reporte, mas um posicionamento oficial da Eulen sobre o que vai acontecer, mas os caras trabalham com isso há anos. Vamos aguardar o pronunciamento do pessoal, o que eles têm de ideias aí, o que vai acontecer com essas novas normativas e se o DPix será realmente banido, será uma stablecoin, será cobrado IOF, reporte, o escambau.
Vamos ver quais soluções eles vão trazer pra gente aí. Enquanto isso, aproveite para você adquirir Bitcoin quando você pode. Ou melhor, The Pix, né? Primeiro link, Spike to Spike, vocês já estão cansados de saber. Spike to Spike tem várias modalidades de pagamento. Você pode pagar tanto em The Pix, pode pagar em Pix, TED, pode pagar em boleto bancário, pode pagar em dinheiro vivo. Claro, você pode pagar em dinheiro vivo na Spike to Spike. Sim, você pode levar maleta de dinheiro lá com o P2P, se encontrar pessoalmente e comprar Bitcoin da forma mais privativa possível, anônima possível, sei lá como é que as pessoas denominam isso. Mas enfim, existe essa possibilidade. Utilize o cupom Dogueira aí pra você ter 20% de desconto nas taxas. Segundo link também tem a plataforma do Cachorro Nervoso, Cachorro The Pix. Entre 50 e 6 mil reais você consegue adquirir seus Bitcoins lá com ele. Terceiro link também tem um Texuga, a partir de 200 reais você consegue adquirir Bitcoin, consegue adquirir USDT, tudo com ele. E o último link, Satisfaction, a partir de 10 reais aquele dinheirinho que sobrou da feira, você consegue adquirir seus Bitcoins aí com privacidade também. Quer uma mentoria comigo, ajuda para criar uma carteira, um setup, sei lá, dúvidas em geral sobre Bitcoin? Me chama lá no Telegram que a gente marca uma mentoria aí, horário dedicado, personalizado para você tirar todas as suas dúvidas. É isso. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e estude Bitcoin.